Ora então, amigos ouvintes, amigos internautas, este é o Washington Fora da Hora, nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Este é o último dia do mês de agosto neste ano de 2021 e convosco vai estar aqui nos próximos 30 minutos, Ana Guedes. Eu estou aqui a convidar todos os nossos amigos internautas para que entrem em contacto com a Voz da América. Este Washington Fora de Horas, nós temos várias notícias para vós, não só da África, como essencialmente da África de expressão portuguesa. Temos também notícias dos Estados Unidos, notícias que envolvem a Rússia, e temos também notícias do desporto. Temos também o que hoje está, por assim dizer, a bater nas redes sociais, portanto, o chamado trending. Convosco está nesta terça-feira, de novo, amanheceu aqui na área de Washington o céu coberto de nuvens, mas de qualquer forma avizinha-se um dia bastante quente e também alguns temporais. Mas nós vamos então começar aqui esta emissão, começando por falar daquela que continua a ser a notícia do dia, manchete em Moçambique. Isto é o chamado mega julgamento das dívidas ocultas, dos 2 bilhões de dólares das dívidas ocultas. Isto porque Ndambi Guebuza, o filho do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, sugeriu hoje em tribunal que o Presidente da República, portanto o atual Presidente da República, Filipe Nyusi, seja chamado para responder a algumas penumbras sobre o projeto da Zona Económica Exclusiva e os valores de financiamento de que resultou o calote de 2,2 mil milhões de dólares para o Estado moçambicano. Numa das questões colocadas pela Ordem dos Advogados, assistente no processo das dívidas ocultas, sobre o impacto negativo que o calote trouxe para Moçambique, Ndambi escusou-se de responder, remetendo a resposta para Filipe Nyusi. O ex-ministro da Defesa, Filipe Nyusi, disse ele, é a melhor pessoa para responder sobre os danos causados ao país, disse Ndambi por 2 vezes, quando questionado sobre se tem ou não consciência do impacto negativo que as dívidas ocultas trouxeram para Moçambique. Perante esta resposta, a Ordem dos Advogados diz acreditar que o chefe de Estado, o atual chefe de Estado, poderá ser arrolado como declarante pela defesa de Ndambi. Refira-se a primeira tentativa de levar Nyusi a declarar foi chumbada pelo juiz Ifigênio Batista. Em mais um dia de audiências, Ndambi Guebuza voltou a apostar numa estratégia de não cooperação às mais de 2 dezenas de questões feitas pela Ordem dos Advogados. Assistente neste processo, optou sempre por ignorar. Não vou responder, não vou falar sobre isso, ou já falei sobre isso ontem. Foram as respostas dadas por Ndambi Guebuza. Tal como no primeiro dia da audiência, o juiz Ifigênio Batista tem optado por repreensões verbais e chamada de atenção para uma mudança de comportamento, decoro e calma. Por outro lado, o arguido insurgiu contra algumas questões feitas pelos assistentes, alegando que há tendências de politizar o assunto. E de Moçambique até Angola, onde candidatos excluídos do ensino superior se manifestaram em Cabinda. Foram centenas de estudantes que foram excluídos das listas de candidatos para o acesso ao ensino superior e que se manifestaram na manhã desta terça-feira em frente às instalações do Instituto Superior de Ciências de Educação, em Cabinda, para exigirem que lhes seja devolvidos os valores que eles depositaram a favor do Estado. Durante a fase de inscrições, a instituição exigiu aos alunos um depósito de 5.000 kwanzas, cerca de 3 dólares americanos, mas para espanto dos candidatos, mais de 2.000 deles que concorriam para ingressar, foram excluídos por não reunirem os requisitos. Para o ingresso no ensino superior tinha sido definido pelo Ministério a nota mínima de 14 valores. Os estudantes que depositaram os valores com a anuência da direção do Instituto dizem sentir-se traídos e burlados e exigem sim que lhes seja devolvido o dinheiro. As provas do ingresso previstas para ontem foram suspensas. A coordenadora adjunta da comissão instaladora daquele instituto, Mónica Jeová,
Disse não ser da responsabilidade da sua instituição devolver o dinheiro dos candidatos, mas sim do Ministério, e por isso declina-se de qualquer responsabilidade sobre esta situação. Este é um caso de que vamos falar na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas em Angola. Ainda sobre Angola, o Supremo Tribunal de Justiça, mas agora de Portugal, vai extraditar para Angola o antigo presidente do Conselho de Administração da empresa de transporte coletivo urbano de Luanda, Abel António Cosme, envolvido no caso CNC ou dos carregadores, e que deveria ter sido julgado em 2019, mas que fugiu para Portugal. Cosme, acusado de ter praticado os crimes de branqueamento de capitais, corrupção, associação criminosa e desvio de fundos do Estado, quando desempenhou as mesmas funções na Unicargas, onde constitui uma empresa privada de serviço de táxi, foi detido pelas autoridades portuguesas em janeiro, depois do nome dele aparecer no alerta vermelho da Interpol. Ele deveria ter sido julgado juntamente com o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, o qual foi condenado a 14 anos de prisão, mas que aguarda recurso no Tribunal Supremo. A decisão de extraditar o antigo gestor decorre do entendimento do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal que a convenção assinada entre os Estados-membros da CPLP não prevê a possibilidade de recusa da extradição com fundamento no alegado funcionamento deficiente do sistema de justiça. Ainda em Angola, um cidadão chinês foi detido em Benguela, o que pode também indiciar, segundo as autoridades, uma rede de prostituição. A detenção de um cidadão chinês na localidade de Caota, na província de Benguela, por alegado envolvimento sexual com menores, levanta dúvidas sobre a existência de uma rede de prostituição infantil que explora a pobreza das famílias. O Serviço de Investigação Criminal deteve na semana passada o cidadão em causa, de 30 anos, a quem apreendeu mais de 16 milhões de kwanzas, o equivalente a 25 mil dólares, e 834 dólares em moeda norte-americana, e interpelou outros chineses que se encontravam em companhia de raparigas angolanas. Donos de grandes companhias pesqueiras, os chineses vinham sendo associados, como já reportou anteriormente a Voz da América, a práticas de trabalho forçado e pesca ilegal. Há 6 anos em Angola, o cidadão chinês agora detido, conhecido por Marito, explicou que o dinheiro apreendido resulta da venda de peixe e nega que tenha sido usado para aliciar meninas. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Coutinho, que falou da apreensão de avultadas somas fora do circuito financeiro sem justificação, apresentou indicadores de que a operação vai prosseguir. Este é um tema que voltaremos agora na nossa emissão de rádio. E antes de irmos a notícias sobre a Guiné-Bissau, ver os amigos que entretanto se juntaram aqui à Voz da América, e temos connosco o Daniel Capelua, diz que está desde Angola. Temos também o Toy Costa, que nos dá as boas tardes também para o Toy e para todos os nossos amigos internautas, ou bom dia ou boa noite, dependendo de onde estão a juntar-se à Voz da América nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. É o último dia do mês de agosto. O ano 2021 está a passar demasiadamente rápido. E temos também connosco o Ciso Machado. Ele diz: cá estou, na maior atenção ao caso das dívidas não declaradas. Boa tarde. Diretamente desde a capital moçambicana, Maputo. Gostaríamos de saber o que é que os nossos amigos moçambicanos pensam de como está a decorrer este super julgamento, ou mega julgamento, e o que é que acham de como se comporta os arguidos das suas declarações e também do desempenho do próprio juiz. Temos também connosco, a partir de Angola, o Elder Francisco Mateus Inácio. Temos desde a Guiné-Bissau o Adriano Jata, e temos ainda connosco o nosso produtor Léo, que está em San Juan, Puerto Rico. Ele está de vacaciones, está de férias. Boas férias então para o nosso produtor Léo. Temos também connosco desde a Guiné-Bissau, Papira Pereira. Como está a situação na Guiné-Bissau relativamente à Covid? Os números continuam a aumentar, infelizmente. Temos também connosco Mustafa Dramo. Temos ainda o Julinho Ernesto Bernardo, a partir de Climane, cidade que anima.
está Moçambique ligado, e temos ainda connosco o rei da Sinagoga, está ligado desde Moçambique, já agora desde onde mais precisamente. E ainda da Guiné-Bissau temos connosco Boubacar Pírio Baldé. Já agora, amigos da Guiné-Bissau, digam-nos em que cidade estão, porque a Voz da América tem várias parcerias de rádio com várias rádios na Guiné-Bissau. Não esqueça, estamos em Catió, em FM, estamos em Cachungo, estamos também em São Domingos, Gabu, Buba, estamos em Bafatá e, claro, estamos também em Bissau, sem esquecer a cidade de Cachungo. Portanto, digam-nos já agora de onde nos estão a ouvir. E ainda, antes de voltarmos às notícias, temos connosco a Maria Amélia Gouveia Veloso. Olá, desde a Espanha. Como está a Maria Amélia em Espanha? Temos também connosco o Pedro Sousa Mocheu, está ligado desde Moçambique, acompanhando julgamento das dívidas não declaradas. E o Boubacar Pírio Baldé diz que está em Bissau, a capital da Guiné-Bissau. E temos também connosco Helena Bolito, desde Coimbra. Vamos então voltar aqui às notícias de Guiné-Bissau. O Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, o BADEA, vai emprestar 43 milhões de dólares para a construção de estradas. Ele vai emprestar os 43 milhões de dólares ao Estado, ao governo da Guiné-Bissau, para a construção e modernização das estradas de Bissau e a construção também da estrada que liga Bissau à Vila de Nhacra, no norte do país. Em nota divulgada pelo Ministério das Finanças, o acordo de empréstimo foi assinado ontem em Khartoum, no Sudão. Relativamente ainda à Guiné-Bissau, o Brasil vai disponibilizar 15 milhões de dólares para a criação de uma academia onde são formados oficiais militares guineenses, anunciou hoje a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa. A futura academia irá funcionar no atual Centro de Formação Militar de Acumério, que se situa a 40 km de Bissau. A Ministra dos Estrangeiros guineense fez o anúncio ao proceder hoje em Bissau ao balanço da visita de Estado de 4 dias do Presidente Omar Sissoko Embalo ao Brasil. Na semana passada, Suzy Barbosa também anunciou que o Brasil vai financiar a formação local de elementos de segurança guineenses num pacote de 3 milhões de dólares. Já nos próximos dias, precisou a Ministra, a Guiné-Bissau e o Brasil vão rubricar um acordo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Instituto Rio Branco para a formação de diplomatas guineenses. A nível da agricultura, o Brasil vai ajudar a Guiné-Bissau a transformar o seu caju, principal produto agrícola e de exportação do país. O Brasil ainda vai ajudar a Guiné-Bissau na especialização de mestrados, bem como na capacitação de pessoal da saúde. Em Cabo Verde, o movimento dos aeroportos caiu de 56% em relação ao ano passado. O movimento de passageiros nos aeroportos de Cabo Verde caiu esses 56% nos primeiros 7 meses do ano, em termos comparativos, para cerca de 285 mil devido às restrições impostas pelo Covid-19. Os dados da Agência de Aviação Civil indicam que os aeroportos e os aeródromos do arquipélago registraram de janeiro a julho deste ano um movimento de 6.215 aeronaves em embarques e desembarques, o que representa uma quebra de 35% face a 2020 em voos internacionais e domésticos. No total, o movimento global foi de quase 286 mil passageiros contra os 651 mil em igual período do ano anterior. Ainda Cabo Verde, as autoridades informaram que 67,2% das pessoas adultas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O país já utilizou 315.735 doses das 409 mil recebidas, o que representa uma taxa de 77%. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, considerou que, em termos da primeira dose, a taxa de cobertura é bastante satisfatória em 12 dos 22 concelhos cabo-verdianos. Jorge Barreto anunciou que, devido à procura nos postos de vacinação, sobretudo na cidade da Praia, já se está a planear outras soluções que brevemente serão apresentadas para melhorar a disponibilização das vacinas. A taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias aumentou em quase todos os concelhos e a nível nacional é de 153 por 100 mil habitantes.
E vamos a notícias internacionais, notícias dos Estados Unidos que deixaram o Afeganistão depois de 20 anos. Os militares americanos deixaram o Afeganistão um minuto antes da meia-noite de 31, hora local, e antes do prazo determinado pelo presidente Joe Biden. O anúncio foi feito pelo general Frank McKenzie, o chefe do Comando Central americano. Um alto funcionário dos Talibã disse à Voz da América que todas as forças de ocupação estrangeira se retiraram do país momentos atrás. A Casa Branca e o Pentágono prometeram que os militares continuarão a ajudar a evacuar americanos e afegãos que queiram fugir, tendo mais tarde o secretário de Estado Antony Blinken revelado que Washington negocia com parceiros para tentar retirar menos de 200 cidadãos americanos que não conseguiram ainda sair do Afeganistão. O governo americano informou que cerca de 116.700 pessoas foram evacuadas após a tomada do país pelos Talibã no início do mês de agosto. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin ordenou hoje que membros dos organismos militares e policiais recebam $200 numa tentativa de obter apoio para o seu partido, Rússia Unida, que está a perder apoio popular, isto quando há eleições parlamentares no próximo mês, ou já a partir da manhã, que é setembro. Esses pagamentos em dinheiro seguiram-se a outros pagamentos únicos, mas desta feita foram para pensionistas, $135, isto quando a Rússia registra aumento dos preços juntamente com a queda dos salários. Embora a Rússia não tenha anunciado quantas pessoas vão receber estes pagamentos únicos, o país tem cerca de 42 milhões de pensionistas e 1,7 milhões de membros das Forças Armadas, policiais e Guarda Nacional, isto de acordo com estatísticas oficiais. A Rússia Unida, portanto, o partido do presidente, viu o seu apoio baixar nos últimos anos, depois do governo ter aprovado um controverso plano de pensões em 2018 e de economia do país ter estagnado. Uma sondagem dá ao partido no poder 30%, o que representa uma queda de 10 pontos em relação às últimas eleições para a Câmara Baixa em 2016. As autoridades russas também têm vindo a prosseguir com a operação de repressão contra a oposição e os meios de comunicação independentes, com a oposição política designada como extremista e proibida no país e os principais meios de comunicação social independentes a serem designados agentes estrangeiros ou organizações indesejáveis. E antes de irmos aqui para notícias da África, do continente africano, de referir quem é que temos connosco mais, que entretanto se juntou a nós. Temos o Boubacar Pírio Baldé, está na Guiné-Bissau. O Hélder Francisco Mateus está em Angola. Temos também connosco o Marcos de Xai-Xai, diretamente de Moçambique. Não sei se o seu nome... Marcos de Xai-Xai, quer dizer, é o Marcos que está na cidade de Xai-Xai, que por acaso eu visitei. Temos também connosco o Júlio Santos, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Ora, raramente temos pessoas de Cabo Verde connosco. Temos também connosco Orlando Vicente, está ligado desde Cabinda, onde houve tal manifestação de estudantes hoje. Temos também connosco o Boubacar Pírio Baldé, diz muito obrigada pela informação. Entra em contacto comigo. Ora, a Voz da América está em contacto com todos, de facto. Temos dos Viegas Chumal, ele está ligado desde Moçambique. E vamos então continuar aqui com notícias. Na Tanzânia, o líder do principal partido da oposição compareceu nesta terça-feira perante o Supremo Tribunal para enfrentar acusações de financiamento do terrorismo, conspiração, também, num caso que é descrito pelo seu partido principal da oposição, o Chadema, como politicamente motivado para esmagar a dissidência. Freeman Mbowe, que é o presidente do partido Chadema, e os seus apoiantes acusam a polícia de o ter torturado sob custódia, para o forçar a fazer uma declaração para ser usada no julgamento que decorre sob rigorosas medidas de segurança em Dar es Salaam, tendo a maioria dos jornalistas sido banida da sala de audiências pela polícia. 11 crianças de 9 a 17 anos, incluindo 5 raparigas, foram raptadas por presumíveis rebeldes islamitas no nordeste da República Democrática do Congo, isto segundo um funcionário local
em declarações à agência France Press nesta terça-feira. Os rebeldes, considerados membros das Forças Democráticas Aliadas do Estado Islâmico, conhecidos pela sigla ADF, raptaram o grupo numa aldeia na província de Ituri. A ADF, historicamente um grupo islamista ugandês, foi acusada de matar milhares de civis em Ituri, na província vizinha do Kivu Norte. Desde maio, as províncias do Kivu do Norte e Ituri estão sob estado de sítio, em que as autoridades civis foram substituídas por oficiais do exército e da polícia para combater os grupos armados. A ADF, que os Estados Unidos consideraram um grupo terrorista, é considerada a mais mortífera das dezenas de milícias armadas que vagueiam pelo leste do Congo Democrático. A 18 de agosto, um contingente das Forças de Operações Especiais americanas chegou à zona para ajudar o exército congolês na sua luta contra a ADF, disseram na altura fontes americanas e congolesas. A missão da ONU no Mali advertiu segunda-feira que a violência contra civis, nomeadamente pelos jihadistas, mas também por milícias sectárias e pelo exército, está a aumentar neste país do Sahel. Num relatório, a Divisão dos Direitos Humanos da MINUSMA, a missão da ONU no Mali, afirmou que os islamistas estão a avançar para o sul. O grupo de apoio ao Islão e muçulmanos e outros grupos jihadistas, como o Estado Islâmico no Grande Sará, foram responsáveis por 54% das baixas e raptos, segundo o relatório, mas também diz que os jihadistas raptaram 156 pessoas, principalmente aqueles que eles pensam que são informadores ou pessoas próximas das forças malianas ou internacionais. Mas também diz que um quinto das atrocidades foram perpetradas pelas milícias e grupos vigilantes e que as milícias controlam vastas extensões do território na zona central do Mali. Um padre católico, entretanto, foi raptado na região anglófona dos Camarões por jovens que se identificaram como combatentes separatistas, segundo anunciou a sua diocese. Os raptores exigem um resgate de mais de 36 mil dólares para libertarem o padre católico. E antes de passarmos aqui a notícias do desporto, que também as temos e algumas interessantes, vão ver, vamos falar aqui de um jovem angolano que vai para uma grande equipa de futebol europeia. Vamos ver quem, entretanto, se pode ter juntado a nós nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Não esqueçam, podem também ir ao nosso site www.voaportugues.com, pode ver lá as nossas notícias, informação diversa e também os nossos vídeos. E não se esqueça, a Voz da América está também no Facebook, aliás, eu estou no Facebook, para além de que estamos também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, também no YouTube. E não se esqueça, também temos o nosso número do WhatsApp, para onde podem receber as notícias e receber semanalmente uma rubrica especial chamada Bastidores do Desporto, uma rubrica preparada pelo João Santa Rita sobre notícias do desporto que não são necessariamente jogos de futebol, portanto, aquelas notícias de bastidores que às vezes passam despercebidas. E temos também connosco, antes de passarmos a essas notícias, o Embalo Saiudou, ele está em Itália, e temos connosco a partir de Bissau o Leopoldo Cedar Domingos. E temos ainda connosco o Miguel Gregório. Ele diz: realmente vocês passam uma informação bem atualizada, Miguel, e todos os nossos amigos que estão connosco, internautas ou os nossos amigos ouvintes, como sabem, nós estamos aqui segunda a sexta, 30 dias com informação variada. Estamos via Facebook, porque, como sabem, ainda continuamos em teletrabalho. Em breve deveremos regressar à Voz da América, portanto, ao edifício, por assim dizer, e então o Washington Fora de Horas vai voltar àquele formato antigo em que apresentávamos também vídeos e fotos, que não nos é permitido agora através do Facebook que estamos a usar. E temos desde Estocolmo, na Suécia, o Vasco Abel. Temos também desde Bissau Papira Pereira, que nos está a seguir. Ligado desde Luanda está o Alberto Lheba. E nós vamos então aqui prosseguir com notícias. Como eu já disse, vamos então aqui falar de desporto.
O Afrobasket, a decorrer no Ruanda, está neste momento a decidir-se quem vai defrontar Cabo Verde nos quartos de final, a terem lugar na quinta-feira. A Nigéria está neste momento a jogar com o Uganda e o vencedor irá defrontar então Cabo Verde. De recordar também que Angola eliminou ontem o Egito e amanhã tem pela frente o Senegal nos jogos do quartos de final. Jogo difícil para a seleção angolana. O Senegal terminou a fase de grupos com 3 vitórias em 3 jogos e qualificou-se diretamente para os quartos de final, enquanto Angola teve que ir à repescagem contra o Egito. No futebol iniciam-se amanhã jogos de qualificação para o Mundial e 3 palopes entram em ação. Cabo Verde, que está na República Centro-Africana, no jogo do Grupo C. Guiné-Bissau recebe a Guiné-Conakry, o vizinho Guiné-Conakry, no jogo do Grupo I. E Angola, os Palancas Negras estão no Egito. Esse é um jogo do Grupo F. Moçambique, os Mambas jogam na sexta-feira, em casa, contra a Costa do Marfim, um jogo do Grupo D. E como dissemos, uma notícia interessante, o jovem futebolista franco-angolano Eduardo Camavinga está a caminho do Real Madrid. A rede Canal Plus anunciou que o clube francês Rennes e o Real Madrid chegaram a acordo sobre a venda do jovem, que foi ontem já submetido a exames médicos pelo Real Madrid. Segundo diversas publicações francesas e espanholas, o Real Madrid vai pagar ao clube francês entre 33 e 35 milhões de dólares pelo jogador, que terá acordado um contrato ligando-se ao Real Madrid até 2026. O acordo deverá ser formalmente assinado ainda hoje, mas desconhecem-se os termos do mesmo. Quanto ao salário e prémios do jogador, mas esse deverá ascender a vários milhões de dólares por ano. No Rennes, Camavinga ganhava 1,4 milhões de dólares por ano. Camavinga tem apenas 18 anos de idade e, segundo a sua história oficial, nasceu num campo de refugiados em Mekong, Cabinda, em novembro de 2002, fugido com os seus pais, Sofia e Celestine, da República Democrática do Congo. Foi para a França com apenas 2 anos de idade, juntou-se ao Rennes quando tinha 11 anos de idade, assinou o seu primeiro contrato em 2018, quando tinha 16 anos, tornando-se assim no profissional mais jovem da história daquele clube francês. Foi titular pela França na seleção dos Sub-21 e pela seleção principal da França em 3 ocasiões. Gostaríamos de saber se alguns dos nossos amigos conhecem este jovem Camavinga, sobretudo aqueles que estão connosco desde França. Entretanto, nas redes sociais, ou antes de irmos às redes sociais, dizer que hoje é o Dia Internacional dos Afrodescendentes, que é celebrado assim pela primeira vez neste 31 de agosto de 2021, através da observação deste dia, ontem, como objetivo, promover as contribuições extraordinárias da diáspora africana em todo o mundo e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas afrodescendentes. Os dias internacionais refletem valores que a sociedade partilha e todos os seres humanos, diz a ONU, nascem livres e iguais em dignidade e direitos e têm o potencial de contribuir de forma construtiva para o desenvolvimento e o bem-estar das suas sociedades. Entretanto, não se esqueçam que sexta-feira temos o nosso programa televisivo Angola Saúde em Foco. E se quiser participar enviando questões, pode fazê-lo através do WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466, ou pode inscrever-se para colocar uma questão, uma pergunta em direto, exatamente, ou através do WhatsApp, ou pode fazê-lo através do Facebook da Voz da América. No nosso site na internet, www.voaportugues.com, o artigo mais lido até ao momento é, sem dúvida, a grande manchete, que continua a ser dívidas ocultas, da indefinição processual às revelações de lobbies e lobistas. O filme das audiências do julgamento mais esperado dos últimos anos em Moçambique, que arrancou no dia 23, começou com um momento quase invulgar, a indefinição do Código Penal, pelo qual se devia guiar. Este artigo explica mais qual é a questão que está aqui em jogo. Não se esqueça, visite-nos no internet em www.voaportugues.com. A nossa pergunta para as redes sociais é sobre a questão do Afeganistão. Depois dos Talibã terem assumido o poder no Afeganistão, os afegãos estão a tentar sair do país temendo pela sua vida.
Será que os países africanos devem oferecer-se para receber refugiados, à semelhança do Uganda, que está a acolher refugiados do Afeganistão? Esta era a nossa pergunta. Algumas respostas. O António Mazunguidi diz: em África, muitos países não terão a capacidade financeira para receber os refugiados afegãos, todavia os Estados Unidos vão apoiar financeiramente os países acolhedores, principalmente o Ruanda e o Uganda, sendo os espaços vitais dos Estados Unidos na região dos Grandes Lagos. O Estevão Rodrigues diz: sim, temos que ser acolhedor humanitário, mas a prioridade deve recair sobre os Estados Unidos e a Europa por razões óbvias. Já o José Vitorino Estevão Barroso diz: para mim, se eu fosse Presidente da República deste Moçambique, decretaria ordens para a entrada dos afegãos em Moçambique. Nas redes sociais, em termos de entretenimento, depois de 5 semanas, 4 sessões de audição públicas oficiais e milhões de palavras de especulação nos mídia, Kanye West finalmente lançou o seu álbum Donda para serviços de streaming, e isto na manhã de domingo. A hora de chegada do álbum coincidiu tematicamente com as performances da igreja do West chamada Sunday Service, ou culto de domingo, ao longo dos últimos anos. O álbum, que tem quase 2 horas de duração, mudou drasticamente ao longo dos eventos que tiveram lugar em Las Vegas, Atlanta e Chicago, com ordens de execução drasticamente diferentes e seleções de músicas e vocalistas apresentados. Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T, o falecido Pop Smoke, Baby Kim, Jay Electronica, Kid Cudi e The Lox e muitos outros aparecem nas várias versões do álbum, segundo a revista Variety. E este é tópico trending nas redes sociais desde ontem. E assim, caros, vou despedir-me convosco nesta manhã de terça-feira, que agora já nem é só com nuvens, o céu está completamente branco aqui na área de Washington. Esperamos que nas vossas regiões o tempo seja um bocadinho melhor. Temos ainda connosco a assinalar o Sebastião Domingos Simão, o nosso amigo que nos costuma enviar votos de paz para todo o mundo, e diz: basta de sangue. Quarta-feira, aliás, terça-feira abençoada, e aqui vamos. Temos também, ligado desde Luanda, Angola, o Manuel Marques, diz: os Estados Unidos tomaram a melhor decisão de retirar as suas tropas no Afeganistão. As últimas explosões no aeroporto de Cabul só provam que a ISIS não sobrevive sem guerras. Temos também connosco o Joaquim Arriegas Oliveira, ele está em Angola, mais precisamente em Benguela. Temos o Odisseias de Luís, desde Nampula, Moçambique, e ainda o João Muzimbana, que fala do caso Ndambi, quando uma pessoa faz, acredito que a mesma não gosta de sentir o cheiro das fezes. Ora, isto é uma opinião deste nosso amigo internauta desde Cabinda, Silvia Pinda. Tivemos também connosco desde Benguela o Isaac Bernardo Dumbo. Temos Luís José Guiboa, diz... faz-me um elogio, diz: grande jornalista Ana Guedes. Obrigada, Luís. Temos também connosco Nelson Gomes, a partir do Brasil. Ele é um guineense no Brasil. Já agora, Nelson, diga-nos o que é que achou da visita do presidente Embalo ao Brasil. Temos também connosco o Júlio Moembombo, ele está em Bruxelas. E pronto, assim nos vamos despedir. Convosco teve nestes últimos 30 minutos, aliás, já vai quase em 34 minutos, Ana Guedes. Despeço-me de todos, desejando a todos um bom resto de dia de terça-feira. Eu volto daqui a uma semana. Amanhã convosco aqui para Washington Forest vai estar o Amâncio Miguel. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos e, como sempre, bye bye.